toda reforma é igual? Uma vez em uma aula presencial, alguém, um aluno querido, levantou o braço e disse isso, me fez essa pergunta. André Rosa, você que é professor de história, que está aí no desenrolado.com, toda reforma é igual? É assim, partindo do princípio de que todo mundo estava querendo, desculpe o termo, ferrar a igreja para se dar bem, quem sabe? Mas é claro, nós temos que fazer uma distinção. O que acontece? Quando nós falamos de reforma, nós damos uma definição para ela. Lembra qual seria? A reforma é a quebra da unidade da igreja. O monge Lutero resolveu dar uma proposta de uma modificação dentro da Igreja Católica, porque eu vou lhe dar uma dica, tá? Lutero não queria acabar com a Igreja Católica. Ele, participante dela, fez algumas críticas, mas no final das contas, essas críticas eram em benefício da Igreja. Ele queria, quem sabe, democratizá-la, fazer alguma coisa que pudesse dar a ela uma abertura um pouco melhor e menos rigores. Então, as 95 teses, que acabaram, no caso, sendo utilizadas pelo mesmo Lutero, não foram aceitas pela Igreja. E como alguns seguidores do Lutero realmente tiveram essa determinação de manter a questão da religiosidade, então o protestantismo se criou. Então, com isso, a reforma se concluiu. Eu estou no começo do século XVI, eu estou na Alemanha. Esses pontos são interessantes que você saiba para tomar uma noção de tempo e espaço. Então, a partir de 1517, a Alemanha acabou se transformando numa região protestante. Não toda ela. Você vai notar que até mesmo existirá alguns problemas com o Lutero em algumas brigas, algumas lutas camponesas e algumas lutas, inclusive, com a Igreja Católica, onde vai ser feito, inclusive, uma certa trégua para acontecer uma certa divisão de território. Por sinal, alguns historiadores chegam a dizer que se o Lutero tivesse dito assim, batido o pé, eu vou agora unificar essa região germânica, ele teria conseguido. Porque como os adeptos ao protestantismo começaram a crescer, poderia ele ter se tornado mais do que um líder religioso, e sim também um líder político. É por isso até mesmo que a reforma começou a ser aproveitada por alguns desses líderes, tanto príncipes alemães, como principalmente gente da classe burguesa, que apoiou principalmente esse cidadão, um cara que nasceu na França, mas só teve espaço para fazer sua reforma na Suíça. Estou agora no ano de 1536. Estou falando do senhor João Calvino. João Calvino, através da sua ideia da predestinação absoluta, acreditava que a salvação do homem e o fim dos seus pecados seria através do seu trabalho. Porque Calvino, baseado na teoria, ou melhor dizer, na palavra de Deus, teoria, quem sabe eu fui um pouco infeliz na minha consideração, mas através da palavra de Deus, existiam os chamados pecados capitais. E aí, com esses pecados, um deles, principalmente a preguiça, ele tentava livrar-se dela através do trabalho, que a gente vai conversar em um outro momento, né, falando sobre as diferenciações que existem de cada um. As diferenciações não são somente de reformadores, não somente de locais, não somente de datas, mas também de características. Então, quando ele combatia essa ideia da preguiça, porque ele dizia, o homem preguiçoso, ouviu? Ouviu? O homem preguiçoso vai para o inferno. Então você, que gosta de dormir, gosta de não fazer nada, o cara que diz, eu gosto é de nada. Este, segundo a teoria calvinista, já está embaixo do pé do cão. Porque se ele estiver do lado do cão, ele está no lucro. Preguiçoso é para estar no caldeirão da cuca. Mas existe uma salvação. Qual é? O trabalho. O homem que trabalha muito, salva-se, sem dúvida nenhuma. E aí, a ideia da predestinação criava-se ao lado de quem? De uma classe como a burguesia. Por isso existe uma típica questão ligada a isso. Calvinismo e capitalismo caminham, quem sabe, juntos. E uma outra reforma que existe é a reforma praticamente pessoal do senhor Henrique VIII. Um cara, rei da Inglaterra, que vai, através das suas insatisfações pessoais de casamento, também fazer uma reforma. Lembre-se de uma coisa,
Esse processo reformista, essa ideia da reforma, é praticamente vinda de um mesmo cara, vinda de Lutero. Existe em uma outra aula a indicação de que nós temos também pré-reformadores. Mas a ideia qual é? É de que agora a reforma, ela existe mesmo. Existe, é claro, algumas relações, melhor dizer, políticas, econômicas, mas a ideia realmente também é muito derivada da questão religiosa. Então foque nisso. A ideia do Lutero, focalizado na questão da salvação através de uma nova ideia da igreja, a tradução da Bíblia e principalmente a salvação da fé. A ideia do Calvino, numa ideia ligada à questão do trabalho, que nós iremos explicar melhor em uma outra oportunidade, e o Henrique VIII por uma questão muito pessoal. Por sinal, é chamado o anglicanismo a reforma mais amena. Por quê? Porque satisfaz principalmente ao rei. E a partir dessa reforma, a igreja se enfraquece. E o pecado? Se enfraquece também? Qual é o seu pecado? Até a próxima.